Salve meus queridos amigos do YouTube, beleza? Nessa oitava aula do curso de farmacologia aqui da Escola de Ciências da Vida, eu vou falar um pouquinho sobre o metabolismo dos fármacos. No meu antigo canal, o MR Fernando Mafra, eu já tinha feito um vídeo bem resumido sobre o metabolismo dos fármacos. Nessa aula eu vou dar uma expandida um pouco no assunto para nós entendermos como é que funciona de fato esse processo. Então nessa aula do que eu vou tratar? Vou falar um pouquinho sobre as definições gerais de metabolismo e definir a questão sobre o metabolismo dos fármacos. E também falar das fases de metabolização, que é a fase 1 e a fase 2, e o que ocorre em cada uma dessas fases. Bom, vamos começar com um conceito de farmacocinética que nós já tratamos em algumas aulas anteriores, de que sempre um fármaco ele vai passar por uma etapa de absorção, distribuição, ação, metabolização e eliminação. Esse é o conceito básico da farmacocinética. E quando nós falamos em fármacos, para o nosso organismo, a maior fração deles são considerados xenobióticos, ou seja, são produtos que não fazem parte do nosso metabolismo ou são componentes nutricionais. Então o organismo vai fazer de tudo e mais um pouco para poder eliminar esses constituintes. E os fármacos, de um modo geral, eles são metabolizados no fígado. Por que no fígado? Porque no fígado contém várias enzimas que são capazes de aumentar a hidrofilicidade de um fármaco. Para o fármaco ser eliminado, ele precisa estar bem hidrossolúvel, porque ele é eliminado através dos rins, onde ele é filtrado e vai direto para a urina. Então é como um caminho para a eliminação dos fármacos. Se a gente der uma olhadinha aqui na parte de metabolismo dos fármacos, nós temos duas fases de metabolização. Então vamos considerar aqui o nosso fármaco. Aí passa-se primeiro pela fase 1 e em seguida pela fase 2. A fase 1 corresponde a uma fase de reação de oxidação, ou seja, vai se oxidar algum grupamento funcional do fármaco em questão. E a segunda fase é uma reação de conjugação. Bom, vamos levar em consideração a seguinte observação. Nem sempre todos os fármacos passam pelas duas fases de metabolização. Alguns vão direto para a fase 2 de metabolização. E alguns fármacos, por serem extremamente hidrossolúveis, são eliminados diretamente sem a necessidade de metabolização. Porém, mesmo alguns fármacos sendo hidrofílicos, os mesmos passam pelo metabolismo de fase 1 para serem inativados. Então, esse trecho que eu li para vocês sintetiza muito bem por que os fármacos são metabolizados. Eles são metabolizados, primeiro, para poder serem inativados, pararem de fazer o seu efeito biológico, e segundo, para serem eliminados. Então esse é o mecanismo geral pela qual os fármacos são metabolizados. Vamos entrar aqui então agora nos processos da fase 1 e da fase 2, começando pela fase 1, que é as reações de oxidação. As principais enzimas metabolizadoras de fármacos de fase 1 pertencem à família do citocromo P450. Para quem está no curso de farmácia, estuda bastante farmacologia, vai ouvir falar muito dessas enzimas, porque elas são as principais enzimas metabolizadoras de fase 1. Então vamos supor aqui, nós temos o nosso hepatócito, que é a célula do fígado, o núcleo do hepatócito, e aqui nós temos o retículo endoplasmático liso dos hepatócitos. No retículo endoplasmático liso dos hepatócitos é onde ficam as enzimas do citocromo P450. Praticamente a maior fração dessas enzimas do P450 estão no fígado. Por isso que o fígado é o principal órgão metabolizador de drogas. E essas enzimas do citocromo P450 também podem ser chamadas de CYP. Bom, as enzimas do citocromo P450 oxidam diferentes fármacos, diferentes enzimas, diferentes fármacos, mas, de um modo geral, elas são extremamente ubíquas. A mesma enzima pode degradar diversos fármacos, como várias enzimas podem degradar um fármaco só. E essas enzimas do citocromo P450 oxidam principalmente grupamentos que contêm carbono ou oxigênio. Por isso que são as enzimas de maior atividade na fase 1. Vamos dar alguns exemplos aqui de enzimas do citocromo P450.
Esses três exemplos, CYP2D, CYP2C e CYP3A, só essas três, sozinha, já são capazes de metabolizar quase 50% dos fármacos disponíveis na terapêutica. Ou seja, essas enzimas, elas têm uma capacidade muito elevada de degradar xenobióticos, que também as torna muito importantes. E também existem outras oxidases que fazem o papel de reações de oxidação, que não são as enzimas do citocromo P450. Por exemplo, nós temos a epóxido hidrolase, que vão catalisar a quebra desse grupamento que vocês estão vendo aí, que é o grupamento epóxido, e tem as monoxigenases contendo flavina, que vão catalisar a oxidação em sítios onde contém nitrogênio, enxofre ou fósforo. Bom, agora vamos passar para a fase 2, que é as reações de conjugação. As enzimas desta fase adicionam grupamentos nos fármacos para torná-los mais hidrofílicos. Então vamos conhecer os tipos de enzima que estão presentes nessa fase 2 de conjugação. Nós temos as sulfotransferases, que vão transferir grupamentos sulfatos à molécula. A UDP glicuronosiltransferases, que vão transferir uma molécula de ácido glicurônico à molécula, ao fármaco em questão. A glutationa tiltransferase, que é representada aí por glutationa S-transferase, que vai adicionar uma glutationa no fármaco em questão. E as N-acetiltransferases, que vão adicionar o grupo acetila. Temos também as metiltransferases, que vão adicionar o grupamento metila nas moléculas. Vamos dar alguns exemplos aqui de conjugação. Vamos supor esse fármaco X, que ele possui uma certa hidrossolubilidade. Numa reação de conjugação, por exemplo, com glutationa, mediado pela glutationa tiltransferase, esse fármaco vai se conjugar com a glutationa e a sua solubilidade vai aumentar muito mais. Então, essas reações de conjugação, elas são principalmente para aumentar cada vez mais a solubilidade de um fármaco para que ele seja eliminado. Bom, de fato, a parte sobre metabolização dos fármacos é isso. Eu utilizei essas referências para quem quiser estar procurando. E eu agradeço quem assistiu minha aula. Quem quiser, participe lá do grupo do Facebook, a Escola de Ciências da Vida, e a página. Me adicione lá no Facebook. Participem, dê sugestões, críticas, comentários, que para mim, para nós, será muito relevante. Então, a todos que assistiram essa aula, muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima aula.